E aquilo ali, para todo mundo que estava assistindo, foi um abalo moral. Bem... E aí, tem legitimidade para ingressar com uma ação de dano moral milhões de pessoas em todo o mundo? Naturalmente não. A legitimidade é restrita, né, aos familiares. A imediatidade busca estabelecer essa limitação. E a injustiça do dano é um ponto interessante também, que é exatamente a ideia dos italianos, dano injusto, né? A injustiça do dano. Aqui não é a ilicitude, que é elemento lá elemento do ato ilícito. Não é a ilicitude como um dos pressupostos da responsabilidade civil. Aqui é a injustiça do próprio dano. Qual é a situação? Se exige, por exemplo, no caso de um motoboy. O motoboy, ele trabalha numa pizzaria, numa farmácia, enfim, fazendo a entrega de mercadorias e é um trabalho extremamente relevante, né? Às vezes incomodam no trânsito, estão sempre com pressa, né? Mas o trabalho deles, eles fazem coisas, medicamentos. Às vezes de madrugada a pessoa solicita para uma farmácia e vai entregar um medicamento com urgência. Agora, eventualmente, esse motoboy, ele sofre um acidente e aí procura, olha, eu quero a reparação dos prejuízos que eu sofri. Danos emergentes, lucros cessantes. Aquilo que eu deixei de receber na minha atividade profissional. Ok, faz parte, está previsto lá no Código Civil. 949, 950, etc. Agora, eu também tenho uma atividade paralela. Eu trabalho como traficante de droga. E aí a minha renda sobe de 2 mil para 20 mil reais por mês, né? E aí, tem direito? Não é a reparação integral do dano? A injustiça, né? O dano, na verdade, nesse caso, se retira exatamente esse aspecto. Na verdade, é contrária ao direito, contrária à moral, esse tipo de atividade. Então, aqui, esse é o limite. Perda de uma chance. O dano deve ser certo quanto à sua existência. Fica de fora o dano hipotético. A meio caminho entre o dano certo e o dano hipotético, eu tenho o instituto da perda de uma chance. Ou seja, a preocupação exatamente na reparação da chance perdida. O que é isso? Na verdade, um breve histórico, e a história vem lá no direito francês, e é antiga, 1889, né? E começa exatamente com um caso de responsabilidade civil de um advogado, que foi apreciado pela Corte de Cassação. Então é um oficial ministerial, na verdade, e ensejou a perda de um prazo, e em função disso houve uma demanda contra ele da parte que não teve a possibilidade de o seu recurso ser conhecido. E aí se discutiu, vem cá, mas ele tem direito, ele já tinha perdido em primeiro grau, o recurso dele ia ser apreciado por uma instância superior, mas a demanda tinha sido julgada improcedente. E aí, qual é o prejuízo que ele teve? Quem garante que o tribunal daria provimento ao seu apelo, ao seu reclamo? Mas disseram, ok, realmente ninguém tem essa certeza, mas nós temos uma certeza, que é a chance perdida. Ou seja, sem o recurso, ele perdeu a chance de ver apreciado o seu recurso. E aí disseram, aqui não se indeniza o dano final, o resultado final. O que se indeniza é a chance perdida, a chance de apreciação daquele recurso, a perda de uma chance. E acabou se consagrando lentamente no direito francês o instituto da perda de uma chance, tendo como grande característica a certeza daquela probabilidade. Então, o exemplo característico é a responsabilidade civil do advogado, que é a origem. Mas eu tenho outras áreas. Então, por exemplo, a área de concurso público, a área das licitações públicas, né? Enfim, diferentes setores eu tenho o Instituto da Perda de uma Chance. Na França, por exemplo, eles trabalham na ideia, o exemplo clássico, assim, bem, que é o do cavalo de corrida. Uma empresa é contratada para o transporte de um cavalo de corrida e atrasa a entrega.
E com isso aquele cavalo não participa do certame, da corrida. E aí o proprietário do cavalo ingressa com uma ação contra a empresa de transporte, pedindo o prêmio que deixou de receber. E aí vem, quem garante que o cavalo iria ganhar? O azarão pode ganhar, mas o favorito pode perder também. Ninguém garante que ele seria o vencedor. Ok, mas aí se trabalha, olha, mas não participando da corrida e perdeu a chance de vencer. Teve uma chance perdida. E o interessante desse exemplo é que aqui a gente consegue identificar o problema, muitas vezes, da reparação do dano em si. Como é que se quantifica essa indenização? Aí não tem jeito, vai ser por arbitramento pelo juiz, tal qual ocorre lá no dano moral. Mas qual é o grau de chance que ele tinha de obter o resultado final? Qual o grau percentual? E no caso do cavalo de corrida, isso fica interessante, porque ali eu tenho a bolsa de apostas. Ele era o favorito, 20% de chance. Ele era o azarão, 5% de chance, uma chance em 20. Então, se o prêmio era 100 mil reais, 20% de chance é 20 mil reais. Então se estabelece exatamente, é um critério, aí sim, é fácil de fazer, mas de vislumbrar como é que se indeniza a perda de uma chance. No Brasil, a jurisprudência do STJ tem vários casos, e é nos últimos 10 anos que acabou se consagrando o reconhecimento da indenizabilidade da perda de uma chance. E um dos primeiros casos, é bem significativo, foi um caso que envolveu o Show do Milhão. Todo mundo alguma vez viu na vida, né? Aquele programa do SBT, do Silvio Santos, de perguntas e respostas. E aí num dos programas tinha uma candidata que era de Salvador, e a pessoa respondeu as perguntas até a última pergunta. E a última, que valia R$1 milhão, aí a pergunta era: qual o percentual de terras indígenas previsto na Constituição brasileira? Essa era a pergunta, e tinha várias alternativas lá, 20%, 25%, 30%, Só tinha um problema, a pessoa não sabia responder, não respondeu, ficou com uns R$500 mil, né? Desistiu. Qual é o problema que havia? A Constituição não prevê percentual de terras indígenas. E com isso a pergunta não tinha resposta. E aí a pessoa ingressou com uma ação indenizatória na justiça lá estadual da Bahia, obteve ganho de causa em primeiro grau e segundo grau. E aí houve recurso especial para o STJ. E aí a discussão acabou indo exatamente nesse ponto. Ok, mas quem garante que a pessoa iria acertar a última pergunta? E aí o STJ acabou resolvendo da seguinte maneira: então, ninguém garante. Então, a complementação do prêmio vai ser a chance de acerto da pergunta, que era 1 em 4. E aí mandou completar a indenização em R$125 mil. O interessante é que o acordo não faz referência expressa à teoria da perda de uma chance, mas ele acabou aplicando concretamente a teoria da perda de uma chance. Depois disso, tem vários julgados do STJ, nos casos clássicos, tem casos envolvendo licitação pública, casos envolvendo concurso público, muitos casos envolvendo responsabilidade civil do advogado. E aqui é interessante, só uma observação, especialmente os médicos, e todo mundo tem algum parente ou amigo médico, fazem uma crítica da judicialização da saúde, a responsabilidade dos médicos e etc., né? Só que se a gente for olhar a jurisprudência, o número de casos de responsabilidade civil de advogados é muito parelho com responsabilidade civil dos médicos. Só que a gente não divulga, né? A gente fica, né? Aí o corporativismo da área jurídica é muito grande. E volta e meia chegam lá esses casos do STJ, e são casos bem delicados também. E geralmente envolvendo responsabilidade civil por perda de uma chance. Perder um prazo, por exemplo, né? Então é muito comum essas situações. Modernamente, aqui brevemente, tem sido discutida a responsabilidade civil na área médica, né? Na área médica. Ou seja, aquela pessoa que faz o seu check-up com frequência e que todo ano a pessoa é rigorosa, vai lá no seu médico, etc., faz os exames todos, e um ano o exame dá um pouco alterado.
e o médico subestima aqueles exames, não pede um aprofundamento ali dos exames. E aí, um ano depois, quando a pessoa volta, tem uma doença já em estágio avançado. Se ela tivesse descoberto essa doença um ano antes, a chance de cura era muito maior. Mas também ninguém garante que ela realmente ficaria curada. Então, nesses casos, tem sido reconhecida a possibilidade do reconhecimento da perda de uma chance. Ele aplica também nesses casos. Mas não é o que interessa nesse momento. Como é que se fixa a indenização? Se nós observarmos o Código Civil de 2002, ele tem lá um capítulo inteiro destinado à responsabilidade civil. E, primeiro, ele trabalha com a ideia de responsabilidade civil propriamente dita, no artigo 927, fazendo remessa aos artigos 186, 187, que é o conceito clássico de ato ilícito culposo, o 187, o conceito de abuso de direito, e aí depois o próprio 927, parágrafo único, é que estabelece a cláusula geral de responsabilidade objetiva pelo risco e etc. É a primeira parte da responsabilidade civil. Depois, a segunda parte começa com a indenização, que é a parte que nos interessa aqui. E aí o legislador vai estabelecer critérios objetivos, critérios razoavelmente objetivos, para colaborar para a quantificação da indenização, especialmente por danos patrimoniais. E ele abre exatamente no artigo 944, consagrando, positivando o princípio da reparação integral do dano. O artigo 944 tem uma redação muito singela. A indenização mede-se pela extensão do dano. Artigo 944 do Código Civil. Na verdade, para nós, isso é uma obviedade. Essa ideia de reparação integral já havia também na vigência do Código 16, embora não houvesse regra expressa. Agora, se a gente pensar um pouco mais, não é tão óbvio assim. A indenização naturalmente se mede pela extensão do dano. Ok. Agora, se nós observarmos, por exemplo, lá o direito penal, né? O que eles utilizam na fixação da indenização? O dano também, mas eles valorizam também o elemento subjetivo. Se o ato é doloso, a pena é maior. Se o ato é culposo, a pena é menor. Então, por exemplo, homicídio doloso, 6 a 20 anos. Se for qualificado, 12 a 30 anos. Homicídio culposo, acidente de trânsito, acidente de trabalho, etc., 1 a 3 anos, e assim por diante. O resultado final, se o homicídio é doloso ou culposo, é o mesmo. Entretanto, aí o legislador ele faz uma diferença de acordo com o elemento subjetivo. Eu poderia valorizar também a situação econômica do ofensor e do ofendido. Quer dizer, olha, aqui é um acidente de trânsito em que a pessoa bateu lá num automóvel importado. E é uma pessoa humilde, foi um descuido dela. Então, fazer o seguinte, eu vou diminuir a indenização em função disso. Né? Poderia fazer. Ou, na verdade, a indenização é irrelevante aí para a pessoa. Ou o contrário, olha, quem bateu foi o carro importado, numa pessoa humilde. Então, aqui eu não só vou indenizar os prejuízos, mas vou aumentar um pouco mais, porque a situação econômica do ofensor é muito boa, ele pode... O legislador não fez isso, ele não se preocupou com o elemento subjetivo, não se preocupou com a situação econômica, tanto faz se a responsabilidade é objetiva, subjetiva, se o ato é doloso ou culposo, o que interessa é o dano. A indenização se mede pela reparação do dano. E a origem histórica do princípio da reparação integral é o direito francês, né? Aliás, eu já falei no direito italiano, que tem um sistema de responsabilidade civil muito avançado, mas a pátria da responsabilidade civil é a França. La patrie de la responsabilité civile, né? A França, talvez é onde a doutrina e a jurisprudência seja mais avançada nesse tema. E na França, eles sintetizam o princípio da reparação integral com um adágio, que diz:
Tout le dommage, mais rien que le dommage. Dommage é dano. Todo dano, mas não mais do que o dano. Todo dano, mas não mais do que o dano. Ou seja, a professora Genevieve Ney, que é uma das grandes juristas italianas, ela diz, olha, na verdade aqui, eu tenho que indenizar a totalidade do prejuízo sofrido pela vítima. Entretanto, a responsabilidade civil não deve ser motivo, não deve ser pretexto para o enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa. Todo dano, mas não mais do que o dano. Essa é a ideia de responsabilidade civil que nós extraímos do artigo 944 do Código Civil Brasileiro. E podemos, então, identificar três grandes funções. A primeira função compensatória, satisfatória, enfim, como queiram. Ou seja, a ideia de compensação, a reparação da totalidade do dano. A segunda ideia é evitar o enriquecimento sem causa. Se chama função indenitária. Vem lá do princípio indenitário do direito do seguro. Ou seja, evitar o enriquecimento sem causa. Todo dano, mas não mais do que o dano. E a terceira função é a função concretizadora que eles identificam na França, que é a ideia de que eles conferem poderes ao juiz para a quantificação das indenizações. Isso é interessante. A Corte de Cassação francesa entende que a fixação da indenização é um ato judicial, um ato do juiz. E é ele que vai estabelecer, e eles respeitam muito, só fazem um controle bem mitigado de eventuais excessos. Isso é interessante, é muito comum isso na responsabilidade civil, no caso do acidente de trabalho, que o caso concreto tenha peculiaridades que exigem uma atuação mais efetiva do juiz no exame da prova. Por exemplo, eu tive lá no Sul um caso de responsabilidade civil por acidente de trabalho. Ele era um agricultor, trabalhava, enfim, na roça, e ele acabou num acidente de trabalho com uma máquina, perdendo o braço direito. Então, uma pessoa que já tinha quase 50 anos de idade, destro, analfabeto. E aí fizeram o exame médico, disseram, olha, realmente é acidente de trabalho, mas houve apenas uma perda, a incapacidade dele é parcial. Ele pode ser readaptado para outras funções, para outras atividades. Quase 50 anos, analfabeto, destro, a incapacidade é parcial? Evidentemente, claro, tecnicamente sim, mas o juiz, no exame do conjunto da prova dos demais elementos, a conclusão que ele chega é que a incapacidade era total, né? E ele pode fazer isso exatamente no exercício da função concretizadora que lhe é atribuída pelo princípio da reparação integral. De todo modo, as duas primeiras funções que são as principais, mas essa é uma função relevante, especialmente para quem exerce atividade jurisdicional. Isso é interessante. O Código Civil estabelece como regra geral o princípio da reparação integral do dano. Mas depois ele estabelece também a principal exceção dentro do sistema a esse princípio, que é o parágrafo único do artigo 944. O que estabelece esse artigo? Que o juiz poderá determinar a redução equitativa da indenização, havendo manifesta desproporção entre a culpa do ofensor e a extensão dos danos sofridos pela vítima. Então, havendo uma manifesta desproporção entre a culpa do ofensor e a extensão dos danos sofridos pela vítima, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Qual é a ideia aqui? Então, danos de grande proporção, culpa leve da vítima, o juiz pode reduzir a indenização. Qual é o histórico dessa regra? Na verdade, a inspiração do nosso legislador é o direito comparado, especialmente o direito português, especialmente o Código Civil Português de 1966. Aqui é interessante,
nós temos três grandes codificações civis, quatro grandes codificações civis que inspiram o nosso sistema. É o Código Civil francês de 1804, o Código Civil alemão, o BGB, 1900, o Código Civil italiano, 1942, e o Código Civil português de 1966, sendo que esse é o mais recente. E não vamos esquecer, o anteprojeto de Código Civil brasileiro de 2002, ele teve uma longa tramitação no Congresso e começou a ser gestado nos anos 70, na comissão presidida pelo professor Miguel Reale. E o Código Civil português era bem recente e muito moderno até hoje, é um código bem interessante. E foi uma das influências. E uma das influências é o artigo 494, por coincidência, são os mesmos algarismos, né, 494, do Código Civil português 66, que tem uma dicção semelhante à do nosso. Pois bem, qual é a ideia? Eventualmente, a responsabilidade civil pode ser um inferno de severidade, um exagero de severidade para o ofensor. É um instante na vida que muda a vida de pelo menos duas pessoas. Tem um filme que eu acho que sintetiza bem isso, e talvez não tenham visto, é um filme Sete Vidas. Se não viram, recomendo que vejam. E vejam no Netflix, né? Não precisa... É um filme já antigo, mas ele é um filme que ele é muito interessante. E é um filme gozado, a gente começa a ver, ele vem com vários quadros, e a gente vai vendo e demora a entender, a cair a ficha do significado do filme. Até que chega um momento que a gente entende o filme e aí gosta do filme. Na verdade, já não viram o filme, eu conto para vocês a história. É um cidadão, tem uma vida excelente, é um empresário jovem, bem casado, mora numa casa na Califórnia, na beira do mar. Tem uma vida, a vida dele já está encaminhada, enfim. Só que um dia, voltando de um jantar para casa, junto com a esposa, feliz da vida, ele perde o controle do carro e acaba tendo uma colisão frontal com outro carro, em que morrem 7 pessoas, inclusive a esposa dele. E ele se sente culpado pelo acidente. E para expiar a culpa dele, e a culpa, antes de ser um elemento jurídico, é moral, né, muito pessoal, para expiar a culpa dele, então, ele resolve fazer doação de órgãos. E ele, então, por isso que o filme é estranho. Ele vai visitar as pessoas para quem ele doou, para quem ele vai doar, que ele quer conhecer.